Olá a todos, muito prazer, meu nome é Merlin e essa já deve ser a 10ª tentativa de gravar esse vídeo. Aparentemente estou recebendo boicote divino. Mas, como vocês já devem ter visto, o tema é gênero fluido. E daí eu vou explicar um pouquinho rapidinho, bem ligeiro, por que eu tô gravando esse vídeo. Primeiramente, a ideia de gravar esse vídeo surgiu a partir de... Estava eu toda pimpona, mexendo no meu Twitter, quando me deparo com um post de uma mulher, né, uma garota, que tem consciência da luta LGBT, conhece LGBTs, entende que LGBTs têm que ter respeito, e ele estava literalmente falando que o gênero fluido não passa de falta de terapia, utilizando adolescentes como exemplo. Vale lembrar que é muito normal adolescentes assumirem causas sem se entender completamente, porque nessa idade a gente só quer pertencer a algo. Eu não culpo os adolescentes, porém, essa garota que praticamente tratou a minha orientação de gênero, né, o meu gênero, como uma doença, como se eu precisasse de terapia, essa daí sim merece um pouquinho de porrada, mas tudo bem. Eu não sou contra a violência, né, paz e amor. Mas, afinal, a partir desse post, eu acabei vendo milhares, não milhares, mas muitos LGBTs, principalmente gays, que estavam literalmente tacando pau na definição do gênero fluido, sendo que eles não estudaram, eles só estavam tipo tentando refutar de qualquer jeito. E alguns tentavam utilizar argumentos biológicos, que não faz sentido, né, já que temos toda a questão que biologia não tem nada a ver com gênero é uma construção social e blá 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 blá. E daí tem isso, né? É muito surpreendente que em 2020 eu tenha lido coisas como, por exemplo, não, nada contra pessoas de gênero fluido, mas eu não acredito que isso seja real. Tem até amigas que são. Vocês estão entendendo que a gente está replicando um preconceito que a gente vive lutando e falando que é babaca? Mas não, né? E daí, a partir disso, veio a premissa, né, de eu gravar esse vídeo. Alguns amigos meus falaram que seria uma boa ideia, né? E daí eu fui dar uma pesquisada e trouxe aqui, primeiramente, um pouquinho de história pra gente entender melhor construções de gênero. E que o gênero, ele não é sempre a mesma coisa, ele não é uma norma. Então vamos lá. Pra discutir sobre gênero, principalmente o gênero fluido, eu dei uma estudada em tribos indígenas, principalmente as norte-americanas. E daí que eu tenho algumas informações para repassar para vocês. Primeiramente, nas tribos norte-americanas, a gente tem uma cultura em que as crianças utilizam roupas neutras, elas não têm um gênero definido pelos pais, ou seja, os pais não falam se é menino ou se é menina, elas utilizam roupas neutras e quando elas se entendem de acordo com algum gênero, elas decidem, elas se entendem, entendeu? Decidem entre aspas, porque a gente nasce, né? Então não tem muito o que decidir. Mas é quando elas se entendem, quando elas têm noção, que elas definem seus gêneros. Antes disso, elas são tratadas no neutro, com roupas neutras, pronomes e tudo mais. Também quero falar que quando um filho foge da binariedade, que ele está longe desse ser binário de estar entre masculino e feminino, é considerado como sorte, porque essas pessoas são consideradas poderosas na cultura deles. E rapidinho, repassando mais uma coisa. De acordo com a mitologia de várias tribos, quando você está prestes a nascer, você tem um encontro com o Criador. E quando você se encontra com o Criador, ele estende as mãos em cada mão, tipo, nessa daqui tem um cesto e nessa tem um arco e flecha. Se você escolhe o arco e flecha, você vai ser um menino. Se você escolhe o cesto, você vai ser uma menina. Porém, às vezes o Criador pega e troca de mãos, o que gera à criança essa desconstrução e esse ser um gênero diferente. Isso é mitologia, eu só estou citando rapidinho, porque é legal a gente entender um pouco mais sobre isso. Agora, o que eu vim falar é um pouco sobre algumas tribos. É importante falar que dentro das tribos indígenas existiam de no mínimo 3 e no máximo 5 gêneros no seu convívio social. E agora eu vou falar um pouco dos Navarro, que tinham 5 gêneros. Eles tinham como definição a mulher feminina, a mulher masculina, o homem masculino e o homem feminino. Também temos a questão dos trans, que eram pessoas que não se identificavam com o gênero que seria imposto de acordo com o órgão genital delas, o que é os trans de hoje em dia. Então já existia trans
dentro da sociedade deles e eles eram respeitados. E literalmente, se você chegasse numa tribo e queresse impor que, de acordo com a sua genitália, você é de tal gênero, eles achavam isso ofensivo, achavam isso horrível, porque literalmente não representava eles, eles achavam isso completamente errado. Era um discurso para eles, praticamente um discurso de ódio. Então, basicamente é isso dentro da cultura deles, né? E daí isso eu falei um pouco sobre os Navarro. Também tem os Ojibwe, que possuem uma nomenclatura chamada Remané, que é que eu quero que vocês prestem atenção, porque para eles os Remané são pessoas que são metade homem e metade mulher. Sim, metade homem, metade mulher. Pessoas que oscilam entre masculino e feminino, que é exatamente o que são os gêneros fluidos. Também temos os Winté, que são homens com mulher no mesmo espírito, que seriam os True Spirits, que é uma nomenclatura muito utilizada hoje em dia, que está na nossa sigla LGBT, que se dirige aos indígenas norte-americanos. Então, daí você pode me perguntar, mas Merlin, você só deu exemplos norte-americanos, a cultura deles é diferente, não sei o que, blá blá blá, que não é isso, blá. Aqui no Brasil é diferente, não tem como a gente ficar sempre colocando cultura nossa. E daí, querida, que eu vou ter que te falar que não, né? Porque a transgeneridade, ela também estava aqui no Brasil, nos nossos povos indígenas. Por exemplo, nos Guaraquicura e os Chamicós, existiam as Kudinado, que eram mulheres trans que se capavam, né, e viviam normal na sociedade. Tinham homens que eram femininos, que poderiam exibir papéis femininos, mulheres que eram masculinas, que poderiam caçar, ter mulheres. Era literalmente isso. O seu gênero, quem sabe, é você, não eu. Eu não posso impor isso a você. Você sabe e eu tenho respeito. E é muito engraçado a gente pensar que civilizações antiguíssimas tinham essa noção que hoje em dia é tão difícil de debater, não é mesmo? E aí vem, né, o português pra foder com tudo. Mas agora que eu já dei uma explicada um pouquinho em questão histórica sobre isso, eu quero falar pra vocês o que seria o gênero fluido e o que seria o não binário. O gênero fluido, vamos pensar assim, a gente tem um masculino e a gente tem um feminino. São duas construções. E eu espero que vocês concordem que masculino e feminino são construções, porque é bem simples pensar. Porque o que é masculino hoje em dia não é o que era masculino há 200 anos atrás, não é o que era masculino lá na França, não é o que é masculino blá 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 blá. O nosso gênero, eu gosto de falar que ele se muta hoje em dia com 3 pilares. Antes eu acreditava que eram 2, cultura e época, e hoje em dia capital também, né? Porque através do capital a gente tem a noção de que a partir de consumo de determinada mercadoria, eu defino o que é para o homem consumir, eu defino o que é para a mulher consumir, blá 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 blá. E também tem a questão cultural, do que seria da cultura, na religião, no folclore, que é definido como comportamento masculino, e também o que é definido como feminino, e por aí vai, de acordo com a época vai se mutando, vai tendo revoltas, vai tendo revisão. E é basicamente isso. Os gêneros, eles são sólidos, são construções sociais que são construídas por a gente de acordo com influência cultural, com influência de época e hoje em dia com influência do capital. Então, a partir disso, eu quero te dizer que as pessoas que se consideram gênero fluido, que estavam literalmente sendo criticadas e linchadas em um post no Twitter por LGBTs, elas simplesmente fluem literalmente entre os gêneros. E daí você me pergunta, mas Merlin, como isso é possível? Isso é possível porque literalmente o gênero, ele é uma construção. E a gente pode oscilar por essa construção. Tem pessoas que oscilam, que são os gêneros fluidos. Eles literalmente não se sentem sempre pertencentes a só um. Eles se sentem pertencentes ao masculino, ao feminino. E eles oscilam. Eles não ficam muito tempo em um só. Então, eles são uma pessoa além do gênero, entre aspas. Eles ficam em determinado tempo no comportamento dito masculino, eles se englobam no que é dito masculino, e depois de um tempo, às vezes eles se mutam, sem escolher, porque muitas vezes não tem escolha, simplesmente o que a pessoa sente. Eu, por exemplo, sinto assim.
que você se muta para o feminino. Então você às vezes prefere ser chamado masculino ou prefere ser chamado feminino. É importante lembrar que pessoas de gênero fluido são uma novidade principalmente no Brasil, porque o primeiro conceito que chegou pra gente do Brasil foi de não binariedade. E muitas pessoas de gênero fluido pensaram que eram não binárias. E daí é bom a gente agora querer debater isso e querer entender isso, porque não binário e gênero fluido é parecido, não igual, mas parecido. Então, basicamente é isso. O gênero fluido, ele tá dentro do binário. Ele oscila dentro das construções. Ele oscila dentro do masculino e do feminino. Sem que ele escolha. Ele oscila entre masculino e feminino. E ele pelo que ele se sente confortável, pelo que ele tá sentindo. Se ele tá se sentindo mais feminino, se ele tá se sentindo mais masculino. Já o não binário, ele está fora. Ele não tá aqui dentro. Ele não tá no masculino, ele não tá no feminino. Digamos que ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O não binário tá aqui, ele tá aqui. Tem os negócios aqui, ele tá aqui. Ele prefere um pronome neutro, porque é o que diz, ele é não binário. Ele não tá na binariedade. Ele não tá aqui nem aqui, ele tá por aqui. Então, muitas vezes eles optam por pronomes neutros, pronome masculino ou feminino, mas geralmente eles preferem o pronome neutro, porque é o que define eles. Então, voltando, o gender fluid, ele tá dentro do binário. E o não binário, ele tá fora. O nome já fala, ele tá fora do binário. Ele não tá lá dentro, ele não tá dentro dessas construções. Ele tá fora. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos. E daí é muito complicado, né? Porque a nossa comunidade LGBT, o objetivo dela é acolher. O objetivo dela é a gente entender que existe diversidade, existem várias orientações sexuais, existem vários gêneros, e abraçá-los. Só que não é isso que está acontecendo. A gente quer discursar criticando o gênero do outro, sendo que a gente não está na pele do outro, a gente não sente o que o outro está vivendo. E é muito engraçado que em 2020, depois de tantos debates, a gente se retenha a ter favoritismo por alguns e querer destruir os outros. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, basicamente, o que eu peço é: pesquisem, entendam, porque as pessoas são complexas, elas têm variações, elas têm concepções diferentes, elas têm sentimentos diferentes. Respeite, apenas respeite. A nossa comunidade, pelo menos dentro, tem que ser respeitosa, porque se nem dentro a gente se sente seguro, fora já é um inferno. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô já regravando ele várias vezes, ai que ódio, mas espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, dê seu comentário e muito obrigado, viu? Beijo da Merlin e boa feitiçaria.